Olá, boa noite a todos. Boa noite, Kátia, Rosana, seu Patrício, tudo bem? Olá, boa noite. Oi, Rosana, boa oi, noite. Patrício, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Kátia. Boa noite, dona Rosana. Boa noite, seu Patrício, Kátia, Flávio. Muito bom estar aqui de novo. É ótimo. Um estudo, não? Já colocou Olaine aí? Colocou o que, seu Patrício? Você já fez a mudança aí? A mudança? Aí no aparelho. Que mudança? Não entendi, não captei. Só temos a mudança no visual da Rosana, isso sim. Da Kátia também. Até parece que a gente combinou. Vamos lá, vamos aqui, dando continuidade ao nosso estudo. Opa! É cigarro noturno. Tá com algum eco lá, nossos amigos. É a quarta. Eu tô trocando de celular aqui. Vamos ver se vai dar certo. Melhorou? Melhorou. Eu não Porque o estou celular ouvindo. da Kátia, ele é mais tecnológico do que o meu. Mas ele dá um chiadinho chato no estudo, né, cara? Não sei o que passa. Jeitão dele. Bom, vamos lá. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né, do livro Os Mensageiros. Estamos aqui mais uma vez reunidos, lá no capítulo 42. Mas antes da gente fazer a nossa prece, para dar realmente início, só vamos mandar aqui uma boa noite para a Sueli, Boa noite, Sueli. Boa noite, seu Bernardo. seu Bernardo e a Cristininha, Noite, só a Cristininha. E vamos lá. Vamos fazer nossa prece? Vamos. Vamos lá. Eu vou fazer hoje, pode ser? Sim. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos e benfeitores que nos acompanham neste estudo. Rogar a todos eles que nos abençoem, que possamos ter um momento agradável, de boas reflexões, de bons pensamentos, e que possamos aurir as boas lições do Evangelho para colocá-los em prática, para o nosso bem, o bem do nosso próximo, mudando ao nosso redor para melhor, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Vamos aqui só aproveitar também, ó, a Sálvia já está aqui com a gente. Boa noite, Sálvia. Salve, amor. Então vamos lá, gente. Estamos no capítulo 42, o Evangelho no ambiente rural. A gente está falando bem dessa questão do ambiente, do meio ambiente, né? E a gente parou no meio de um parágrafo. Conheço-vos de perto os sacrifícios. Não sei se todo mundo... Eu não estava na semana passada, né? Não. Aqui, no estudo, não. O senhor estava, mas não sei aonde. Semana passada eu estava servindo a Mamon. Não pode servir a Deus e a Mamon, né? Brincadeiras à parte, semana passada eu estava trabalhando num estudo, então não deu para eu participar por questões inerentes à minha vontade, não alheias, mas foi necessário. Mas estamos aqui, graças a Deus, hoje. Para quem está com esse livro, ó, com essa capa, é na página 261. A senhora anotou, seu Patrício? Anotou, Rosana? Achou aí? Sim. No PDF, na página 138. Ah, legal.
257. Boa, seu Patrício. Então, vamos lá. Vou ler. Uhum. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo de negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moleques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, fervem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprios, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemos-nos ainda, agora e sempre. Vamos dar uma pausa? Uhum. Pega só uma marca aqui. Não vou me perder. Bom, aqui, de uma forma muito resumida, ele está falando sobre essa questão das nossas escolhas, né? As nossas prioridades, que são sempre materiais e não espirituais. E mesmo quando a gente se dispõe a cultivar, né, a ajudar a natureza, né, a olhar para ela diferente, tem ali um fundo de vaidade, um fundo de interesse, né? Vocês, o que acham? Ele faz uma crítica relativamente assim pesada, uma crítica forte, vamos assim dizer, a esses devoradores da natureza, né, que pensam se aproveitar no máximo só em busca do dinheiro, do ouro. Né? Então ele faz a alusão a essas pessoas que são verdadeiros, não é a palavra que eu gostaria de utilizar, mas verdadeiros sanguessugas, né, da natureza, que eles exploram a natureza de uma forma que não dá tempo de recomposição, não dá tempo de nada. E o interessante é a forma como ele trata, né? Porque ele fala assim, vamos dispensar uma atenção a esses, com um sentimento de fraternidade. Para quê? Para que eles despertem, né? Para que eles se despertem a compreensão das verdades divinas, e isso está embutido com relação à preservação e proteção ao meio ambiente. Né? Na verdade, quando você... Desculpa. Só antes... Pode concluir, por favor. Não, é que eu falei sanguessuga, predadores, era a palavra que eu queria utilizar. Predadores. Então, essa palavra é perfeita para aquilo que eu ia exemplificar. Pena que não dá para mostrar aqui. Hoje, meia hora atrás, acho, uma hora atrás, eu recebi um vídeo no Instagram, eu até compartilhei no meu Instagram,
um vídeo do André Trigueiro. Sabe aquele repórter que ele é espírita e ele é ambientalista da Globo? Uhum. E nesse vídeo, você falou predador, né? Falou a palavra, o Flávio falou a palavra. Nesse vídeo, ele mostra como se fosse a ONU, né, com todo mundo com aquele representando o seu país, e de repente, no fundo do salão da ONU, abre-se uma luz. E quem caminha no meio dessa plateia? Um dinossauro. E o dinossauro vai andando no meio desse público, depois eu compartilho com vocês. Vai andando no meio desse público, e o público extremamente medroso, né? Porque ele é um predador, concorda? Então, aí ele chega na porta do púlpito, pede a palavra, o cara super assustado, tudo bem, ele ainda fala, né? E aí ele começa a falar de uma forma até meio engraçada, mas séria ao mesmo tempo, em que ele fala assim: então, eu fui extinto por um meteoro, né? Não tinha o que eu fazer. Agora vocês estão se extinguindo por suas escolhas, né? Não falou bem escolhas, mas em outras palavras, ele foi dando um exemplo. E aí mostrando, em vez de vocês soltarem, gastarem, subsidiarem a energia fóssil, né? Por que vocês não deixam esse dinheiro, né, para, de repente, não foi mais ou menos assim, né, mas para tratar da humanidade, né, para cuidar da humanidade. Mas é lindo, é engraçado, por uma certa forma, pela maneira do dinossauro fazendo esse discurso, mas de um apelo fantástico. Ele diz assim: a gente fala, num contexto subliminar, né, e não faz. O que vocês estão esperando, né? Ele põe essa questão aí no meio do diálogo. Eu falei, nossa, eu achei muito bacana, muito bacana. E é bem isso que a gente está tratando hoje, né? Nesse trecho. E não só a questão ambiental, como vocês falaram aí, que é uma relação espiritual, a nossa relação com o que a gente está fazendo aqui. A gente continua encarnação após encarnação, sabendo o que tem que fazer, mas não faz. Não é bem assim? É bem assim. É muito interessante. É muito interessante. Ah, bacana. Eu não vi esse vídeo, não. Eu não vi. Eu vou mandar para vocês, vou ver se consigo baixar, vou mandar para vocês, é muito bacana. Legal. Eu quero, manda para mim. Vou mandar também, vou mandar, pode deixar. Fazendo favor. Claro, seu Patrício. Essas coisas me interessam. O senhor vai gostar, seu Patrício. É lógico, tenho certeza. Eu vou só aqui dar aqui uma boa noite, tio César, boa noite, atrasado, mas nunca é tarde para participar disso tudo. Com razão, tá certo. Boa noite, tio César. Boa noite. E... Bom, eu acho que é isso. Alguém quer comentar mais algum trechinho aqui? Eu achei esse trecho, você falou, né, que é uma advertência forte que ele traz, né? E esse último trechinho encaixa bem nisso que a Rosana trouxe, né? Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem comércio, né, com ganhos indébitos, escolhendo as complicações internacionais. Então, é tudo que a gente vive hoje, né? A preocupação de alguns pelo meio ambiente, pela natureza, de lado dessa questão espiritual, né, da questão material mesmo, da sociedade. Porém, o fundo disso tudo, o resultado disso tudo é muito pequeno, né? A gente não vê muito o resultado positivo dessas ações, né? Tem que ser algo mais forte. Eu acho que a gente vive um momento embrionário disso tudo. Dessa ideia da grandeza da natureza, da importância, da preservação. E como o bem aparece bem menos que o mal, a gente acaba enxergando mais o ato do predador, o ato da destruição, e às vezes a gente não consegue enxergar
o que está acontecendo de forma positiva, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Tem muitas instituições muito bem preparadas para lidarem com isso, e as pessoas não gostam, né? Se tornam inimigos de certas instituições, de certos grupos. Então, o que eu vejo é muito embrionária ainda a situação, mas já existe uma mentalidade em algumas pessoas dessa importância da preservação. Por exemplo, no nosso país, tem local que o homem não pode entrar sem autorização de órgãos, de lugares que realmente assim são aquele órgão responsável por aquele bioma, por aquela unidade de conservação, que eu queria lembrar. Principalmente lá na região lá do Pará, tem lugares lá que são muito protegidos. E se a gente for pensar isso há um bom tempo atrás, a gente não enxergaria isso. Hoje a gente vê, sem querer entrar nessa questão política, longe disso, mas a gente vê até um embate hoje, por exemplo, querem explorar o petróleo lá na foz de um rio, lá no Pará, por exemplo. E o meio ambiente não quer deixar. E uma empresa grande quer explorar. Então fica esse choque, né? Vamos deixar, não vamos deixar, vamos preservar, não vamos preservar. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Mas a gente percebe, se fosse tempos atrás, não existia nem esse embate. Eles iam lá, exploravam, degradavam e pronto, acabou. Hoje, se for autorizada a preservar, se for autorizada a exploração, com certeza milhares de olhos vão estar ali, atentos para qualquer ato fora ali das 4 linhas do jogo, opa, já vão querer causar empecilho. Coisa que não existia antigamente, né? Eu vi uma notícia também agora, faz pouco tempo, que a Polícia Federal, um órgão também que tem feito um trabalho muito bacana nisso, prendeu lá no Pará também a pessoa que mais desmatava a Amazônia, era um fazendeiro, um pecuarista. Eu vi isso também. Vocês viram isso? Coisas que há tempos atrás não existiam. O cara explorava, e não tinha nada disso. É óbvio, tem muito a crescer ainda, mas já existem esses movimentos, né? A Valéria, ela fez um comentário aqui grande. Vamos pôr aqui, ver se dá para... Nossa, tampou todo mundo. Mas eu vou deixar aqui. Hoje li uma matéria interessante sobre o uso dos recursos ambientais, calculado desde 71 pela Global Footprint Network, Organização Ambiental Sem Fins Lucrativos. O dia da sobrecarga da Terra. Nem vou me atrever. Em inglês. É registrado anualmente como o momento em que o uso de todos os recursos naturais disponíveis por todo um ano chega ao seu limite. Em 2023, essa data foi oficialmente registrada nesta quarta-feira, ou seja, um pouco mais de 7 meses a humanidade consumiu mais do que eu acho que aqui não tem a continuidade, mas acho que é mais do que a Terra poderia se recompor. Eu já vi esses dados. Acho que eu também já ouvi falar. A Terra, o planeta Terra, ela tem condições de recompor a poluição que nós produzimos. Todos os recursos que a gente gastou. Né? E os recursos que a gente gasta, né? Então, a Terra ela tem como renovar isso. Só que ela tem um limite. Então, o ideal era o quê? Na pior das hipóteses, o ideal era o quê? A gente, pelo menos, consumir o máximo que a Terra pode recompor, né? Que a Terra pode recompor. E pasme, agora eu não sabia dessa informação propriamente. Já conhecia esse instituto, já tinha visto isso antes, mas vejam só, em 7 meses nós já gastamos o que a Terra poderia recompor nesse ano. Ou seja, daqui para frente, toda a poluição gerada, toda a degradação, a Terra já não consegue recompor. E isso vai o quê? Diminuindo. Até que isso, amanhã mais tarde, a gente terá problema, né? A gente vai ter que
vão ter que existir ações para recuperar isso. Ou seja, vai ter que chegar a um patamar que a gente vai ter que preservar mais o meio ambiente e degradar menos para talvez conseguir esse equilíbrio, se for reversível, né? A grande questão dos ambientalistas é que eles falam que chega a um determinado ponto que isso acaba se tornando irreversível. É um processo que a ciência já não tem mais conhecimento. Muito interessante. É bastante interessante isso aí. E às vezes eu fico imaginando como, por exemplo, muitas pessoas de bastante cultura, que parece que não tem nenhuma sensibilidade com o meio ambiente. Parece que eles acham que eles não dependem disso. E quando a gente vê, por exemplo, pessoas que, como a gente vê sempre, não, ontem eu estava observando, passou uma reportagem na televisão que eu estava assistindo, de umas senhoras já de bastante idade, preocupadas com o meio ambiente, cuidando de replantar mudas de plantas de semente para reconstituir as árvores que faltou, que foram retiradas dos locais, entende? Para preservar as fontes de água, enquanto outros que têm condição parece que não têm o mínimo de sentimento com o meio ambiente. Parece que eles acham que eles não vão depender disso, que isso é apenas para os outros, para as pessoas mais fracas, pessoas que não têm possibilidade. Vai fazer o quê, né? Lições não faltam. O que falta é vontade das pessoas querem enxergar e sentir. Essa semana, seu Patrício, a gente recebeu nos informativos assim, do condomínio onde a gente mora, um aviso da administração do condomínio dizendo que vai ser feito um plantio de novas árvores, porque a prefeitura veio no condomínio e constatou que tinha uma quantidade insuficiente de árvores. Então, alguns órgãos, né, algumas instituições têm essas metas para fazer. Exatamente. Né, essas ações, mas são bem pequeninas. Né? Hoje em dia você já não consegue fazer um condomínio sem ter uma área mínima de área verde, né? Coisa que não existia antigamente. Você tem que reservar uma determinada área verde, tudo, né? E existe, né, nessa questão do meio ambiente, muito interessante, a gente tem muito papo para isso, né? Que eu já me deparei com certas circunstâncias no meu ambiente de trabalho em que a pessoa vai fazer um evento, louvar a Mãe Terra, a união do ser com a Mãe Terra. E daí ele vai lá e degrada o meio ambiente. Ele faz um evento sob o pretexto da Mãe Terra, degradando o meio ambiente. Então, são coisas, gente, são coisas assim que a gente olha, a gente fica pasmo. Porque se você tem um mínimo de bom senso, você vai falar, meu Deus, mas o que é isso? Né? A pessoa traz aquele pretexto todo de naturalista, de espiritualista, de Mãe Terra, e tem um monte de crime ambiental nas costas. É muito cara de pau, mas está cheio de gente assim. É verdade. Mas também, Rosana, Flávia, existe uma questão de ignorância muito enorme, né? Em relação ao meio ambiente,
de todos nós, né? Todos nós. Não estou defendendo, não. Mas é só para a gente refletir. Por exemplo, essas luzes que tem nos eventos, né? Que foram, nesse caso, um evento no meio de uma área que tem mata ao redor. As luzes à noite na mata são, como é que fala? Fugiu a palavra. Agressivas? São agressivas, prejudiciais para a fauna noturna da área ao redor. Não pode. Som alto também. Então, são coisas que, vamos louvar a Mãe Terra e fazer uma festa, mas por ignorância acaba prejudicando mais ainda. Então, volta nisso que está aqui no texto, né? Que no fundo dessas ações, das ações relacionadas ao ambiente, existe o orgulho, a vaidade, né? O interesse material do homem, né? Uhum. Pois é. Ô, Geraldo, Seu boa Geraldo, noite, boa noite, seu Geraldo, tudo bem? Vamos lá, mais um trechinho? Pode ler para nós, Susana, por favor? Claro. Não esqueçamos? Isso. Tá, ok. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los. Ainda, o Senhor reserva acréscimos sublimes e valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à costa, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Para aqui ou quer continue? Pedacinho mais. Se quiser comentar, pode comentar. Fique à vontade. Então, na verdade, esse trecho aqui fala que, apesar, né, que nós falamos agora, o tempo todo nós estávamos discorrendo sobre a incapacidade do ser humano ainda de compreender o seu papel perante a natureza, e a gente fez várias críticas, né? E agora o texto está nos convidando a também sermos compreensivos, no sentido de que todos ainda estamos em processo de evolução e ainda temos muito que aprender, né? E aqueles que sabem um pouco mais ou têm uma compreensão um pouquinho melhor, têm que ajudar esses nossos irmãos, né? A tentar despertá-los para essa consciência divina, né? Para a importância desse mundo maravilhoso que Deus nos deixou e construiu para nós, né? Então, a gente é convidado a cooperar, né? Porque todos nós já estivemos no lugar do que hoje nós estamos, de uma certa forma, criticando, né? Já fomos, não somos perfeitos ainda, né? Já deixar bem claro isso, mas não somos nem um pouco, aliás, né? Mas a gente talvez tenha esse primeiro passo, como você disse, Flávia, embrionário, né? No caminho, né? E aqueles que não estão nem de perto nesse passo embrionário, a gente tem que tentar despertá-los, né? E a gente sempre fala, né? O exemplo arrasta, né? Nas pequenas coisas, pequenas atitudes, né? Que a gente pode assumir a nossa responsabilidade do nosso próprio meio ambiente. E até fazendo um paralelo, meio ambiente, tudo, né? Porque o meio ambiente, ele não é só material, é um meio ambiente espiritual, né? Inclusive, até fazendo uma ligação com que eu estava estudando para amanhã, para uma palestra lá da sexta-feira,
da psicosfera, né? Então, quando a gente fala, a gente está falando bastante de meio ambiente material da natureza, mas totalmente relacionado com o meio ambiente da psicosfera dos nossos pensamentos, né? Daquilo que a gente constrói no mundo mental, aquilo que a gente quer construir. Então, essa mudança, essa transformação começa dentro de nós. Então, acho que é por isso que é muito difícil fazer essa transformação, né? Como um todo. Hoje, né, dentro da ciência que estuda o meio ambiente, existe uma classificação do meio ambiente de fato entre meio ambiente natural, que é a natureza, o ambiente artificial, que são as cidades, né? O meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho, e eu incluiria mais um meio ambiente aí. E para não ficar um meio ambiente espírita, eu colocaria um meio ambiente moral. Uhum. Né? Eu acho que é importante. Pode falar um meio ambiente espiritual, meio ambiente moral, mas eu acho que eu incluiria realmente mais um meio ambiente aí dessa ordem. Mental, né? Oi? Mental, mais mental, espiritista, né? Porque se a gente for analisar, o meio ambiente cultural está muito próximo, porque é um meio ambiente imaterial, né? Não é palpável. Então, a gente percebe que está muito próximo esse ambiente cultural, do moral, do mental. Então, realmente, eu acho que é bem colocado mesmo, que além desse meio ambiente, que a gente acha que meio ambiente é só a natureza, só a árvore, só a fauna, a flora. Não, o ambiente é muito mais do que isso. Ele vai muito além das árvores, dos animaizinhos silvestres. Ele é muito além disso. E quando a gente fala... Pode falar. Não, pode falar que eu já falei muito. Ainda essa semana eu tive a oportunidade de estar conversando a respeito dessas transformações e da ignorância das pessoas nas coisas principais que a gente tem que observar. E aí a pessoa disse, mas isso é tão difícil. Quando eu falei assim, nós temos tantos exemplos. Né? Então, dizer, aonde a gente vai conseguir esse exemplo? Falei, bom, tem um que está ao alcance de todos nós. Por exemplo, para que você estuda? Para saber, não é isso? Então, se você aprende para saber, aquilo que você sabe, põe em prática, moralmente. Gente? É um exemplo. Se você fizer isso, tudo que você sabe, você não transgredir a lei moral, já é um exemplo. As pessoas que observar você fazendo vão se seguir você. Entende? Não é você procurar um exemplo que às vezes está fora do seu alcance. Não é isso. É naquilo que a gente vive no dia a dia, no momento que a gente está vivendo. Entende? E acho que o que eu entendo assim, né? Eu não sei se eu estou certo. Eu acho que o senhor tem razão, sim, seu Patrício. Eu acho que o esforço que a gente faz pelo aprendizado é para colocá-lo em algum lugar, em prática em algum lugar. Então, acho que todo esforço que a gente faz para adquirir conhecimento é visando a prática, né? Eu penso assim. Por exemplo, para que o engenheiro estuda? Para que ele adquire conhecimento? Para fazer os projetos dele, para fazer as obras, as construções, né? Eu penso aqui no engenheiro civil. Para que alguém estuda, por exemplo, nós aqui? Por que nós estamos estudando a doutrina espírita? Porque nós almejamos ser pessoas melhores, né? Então, eu acho que o senhor tem toda a razão quando o senhor diz que a gente estuda para pôr em prática. Porque
estudo para ficar no plano teórico, ele não é um estudo fértil, ele é um estudo estéril, eu diria. Porque imaginem só, a pessoa estuda para ser professor, ela chega em sala de aula, ele não passa nada. Ele fica lá sentadinho na mesa olhando para a cara dos alunos. Qual é a finalidade daquele estudo, não? Então é algo estéril. Tem uma frase, não sei se é de Exatamente. espírita, né? A fé sem obras é uma fé morta. Justamente. Não sei de quem é essa frase, né? Tem toda razão. De algum sábio, sem dúvida. É isso aí. Vamos mais um trechinho? Vamos lá. Quer ler o que eu leio? Pode ler, Flávio. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento da importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida nos outros seres. Pode comentar. Não, porque você começou a ler e eu falei, nossa, a gente não comentou do nitrogênio, né? Que ele se referiu ao nitrogênio. E esses dias estava cuidando do jardim e indicaram um fertilizante NPK lá, 10-10-10, 20-10-10-10, mas que coloca nitrogênio no solo. E realmente, através da absorção do nitrogênio, as plantas fazem lá o seu trabalho e a gente tem o oxigênio disponível, né? Então é algo que a gente não consegue ainda, o homem não consegue, né, se apropriar e fazer todo. Quimicamente consegue algumas manipulações, mas a natureza faz isso do seu trabalho natural, espontâneo, né? E gratuito, de forma de acordo com o planejamento divino. E a gente não se apercebe disso, né? Não dá o valor devido a essa informação tão pequena, né? Tão importante, mas de uma funçãozinha pequenininha, mas muito importante. Isso faz eu pensar, né? A questão dos elementos, né? A sabedoria da utilização dos elementos, né? O nitrogênio dá vida da forma que você descreveu, né? Você põe lá, a planta cresce com o seu papel, sua função. Mas vem o homem e quer fazer uma bomba de nitrogênio. Que destruiria de uma forma absurda, né? Então você vê o mesmo elemento na mão do livre-arbítrio. Pois é. Com Um ele. elemento tão essencial à vida é empregado para destruir a vida. Né? E parece que, eu não entendo muito bem essa questão bélica, Também mas não. parece que a bomba de nitrogênio é mais forte que a bomba atômica, né? Eu acho que eu já ouvi alguma coisa, né? Não sei se eu já li, se eu já vi alguma coisa nesse sentido. Eu também vi alguma coisa, mas também não posso falar com muito conhecimento, não. Precisaria pesquisar mais para poder falar com propriedade, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Deu nosso tempo. A gente não conseguiu terminar o capítulo. Mas não tem problema. Anotem aí, ó. A gente podia começar de novo desse parágrafo. O que vocês acham? Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra? Tá jóia. Eu acho bom. Pronto. Anotado. Anotou aí, seu Patrício? Parou aonde?
A gente voltou um pouquinho. Como sabemos? Como sabemos? Ah, Certo? certo. Então Vou vamos lá. anotar Cara, aqui. faz a prece pra gente, por favor. Faço sim. Eu convido a todos, mais uma vez, a pensarmos em Jesus e agradecemos por esses momentos de estudo, por essas oportunidades de reflexão e pedimos, Jesus, ajuda-nos a colocarmos em prática o que aprendemos. Ajuda-nos, Senhor, a mudar os nossos atos, os nossos pensamentos, para cuidarmos melhor, para compreendermos melhor a natureza que tanto nos auxilia, que permite a nossa vida, que possamos cuidar melhor dela. Obrigada, Jesus, muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Assim Muito seja. bom. Boa noite a todos. Boa noite, nossos Boa noite. Boa noite, Cláudio. Patrício. Tchau, seu Patrício. Com Deus. Tchau. Boa noite a Você também. Sueli, a Boa noite, Cristina. dona Rosana. Boa noite, Kátia. Boa noite, Cláudio. Boa noite, seu Patrício. Boa noite, seu Patrício. Ao tio César, a Sálvia, a Valéria, ao Geraldo, a todos. Muita paz, muita luz. Boa noite, Se Deus quiser. Tchau, os tchau. irmãos que estão do outro lado. Um fim de semana com muita paz e saúde para todos. Muita luz, muita paz. Assim seja. Assim seja.